e todas presentes nessa nossa aula de número 11 do projeto Alicerce. Projeto este que busca fazer a revisão de conteúdos do fundamental. Muitos de vocês erram questões agora do primeiro ano do ensino médio porque não aprenderam direito assuntos do fundamental. Essa semana eu postei no privado para 2 alunos, pelo menos 2 alunos, eu postei, porque nas provas P5 deles, eu observei que eles não sabiam resolver a equação de primeiro grau. Quando é que a gente viu a equação de primeiro grau? No final da aula passada? Não é verdade? Bem, aí o que é que eu fiz com esses alunos? Botei o link do vídeo para eles. Ó, assistam esse vídeo, pelo amor de Deus. Pare de ficar achando que o alicerce não serve para você, não é necessário para você. Eu diria que ele é necessário para 100% dos alunos. Se você pegar o aluno com o melhor desempenho no curso, por exemplo, a gente tem um exemplo claro que o alicerce está sendo muito útil para esse aluno. Tá certo? Então, porque eu não me limito só também a revisar. Vocês percebem isso, né? Eu, além de revisar aquilo que já deveria ter sido estudado, eu também, de alguma forma, aprofundo. De alguma forma, eu dou informações novas. De alguma forma, eu adianto coisas que virão só depois. Então, é uma forma de também tornar a aula mais motivante, tá certo? Então, pena que a participação do alicerce continue limitada. E eu tenho a clareza que muita gente está precisando muito, e se levasse o alicerce a sério, não estaria errando determinadas questões. Por exemplo, a aula de hoje, que vamos falar de sistemas de equações. Quem não sabe resolver sistemas, por exemplo, não resolveu, ou se foi copiou de alguém, né? A questão 5 da P4. A questão 5 da P4, aquela que dava 2 pontos de uma função de primeiro grau e pedia a equação da função de primeiro grau. Esse é um problema típico onde você vai gerar um sistema de equações. Mas a maioria de vocês muitos de vocês, melhor dizendo, alguns de vocês não se dão conta disso e permanecem com a dúvida e vão rolar com a dúvida até quando? Quantas questões mais serão necessárias que vocês errem nas provas de matemática, nesse ano agora e nos próximos anos, para se dar conta que não aprendeu uma coisa lá de trás? E que você tem que ir naquele assunto lá do fundamental. Não é assunto do ensino médio. Bem, estou sendo muito enfático, de novo, porque estou muito convencido da necessidade para vocês do alicerce. E pena que a adesão de vocês seja baixa. Então, o que é que eu posso fazer, né? Continuar recomendando, e se eu acredito numa coisa, eu vou continuar lutando para ela. Então, eu vou continuar dizendo, vocês têm que assistir o alicerce, sim, porque a maioria de vocês tem dúvidas básicas. É o que eu vou continuar falando sempre, tá? É aquilo que eu acredito. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma observação sobre os vídeos, sobre o alicerce, sobre tudo que eu estou fazendo até agora, sobre as apostilas? Professor, Diga. como o senhor disse, o alicerce não é só para quem não sabe os assuntos, mas também acaba aprofundando. Eu, por exemplo, eu sabia os outros métodos de sistema, mas o método do gráfico que o senhor falou, nunca tinha ouvido falar, não sabia da demonstração, aí acabei aprendendo. Que bom então, Letícia, né? E vale esse registro, porque engraçado assim, o método gráfico é muito legal para visualizar o que está acontecendo, né, Letícia? É ou não é verdade? Sim. Para você entender que um sistema pode ter uma solução
infinitas soluções ou nenhuma solução, o método gráfico é maravilhoso para você visualizar isso. Né? E isso está mostrado na apostila também, não está? Isso está mostrado na apostila também. Isso. Então, legal o seu comentário. De novo, todos os vídeos, todos os vídeos do Alicerce têm uma apostila associada. Então, você pode estudar pelo vídeo junto com a apostila. Todos. Então, eu acho que é uma forma interessante de você que realmente quer aprender, tem opções. Né? Tem opções, porque às vezes o vídeo não fica bom, às vezes ou não compreende bem com o vídeo, ou tem limitação para assistir vídeo, alguma coisa, aí vai na apostila, e na apostila também tem muito jogo, consegue aprender muita coisa. Mais algum comentário? Nenhum? Então vamos começar a nossa aula, tá certo? Começar compartilhando com vocês a minha tela. Deixa eu aproveitar agora também e para falar sobre o plano do Alicerce, né? O Alicerce, quer dizer, a lista, né? A lista de vídeos, a lista de assuntos, pelo menos para a gente visualizar a sequência de vídeos. Que, inclusive, eu estou chegando já perto do limite e eu já preciso gravar novos vídeos do Alicerce, que eu só gravei até agora 15 e tem que gravar mais. Pronto, estou abrindo aqui agora o Word, ele está um pouquinho lento. Deixa eu descobrir aqui no meu labirinto. Está aqui em 2020, foi quando eu gravei o Alicerce. Não é a playlist do primeiro ano. Agora, Alicerce, está aqui. Pronto. Links para os tópicos. Então, só para deixar claro aqui, ó. Pronto. Todo mundo vendo aí o Alicerce, o planejamento do Alicerce, pessoal? Sim ou não? Sim, professor. Sim. Então, só para deixar claro aqui, né? Ó, nós estamos aqui, toda essa primeira parte aqui, as primeiras 9 aulas foram de aritmética. Aritmética. Revisando, a 1 foi sobre as 7 operações, a 2 foi como fazer contas com mais rapidez, a 3 e a 4 foi sobre fração, mas na verdade eu acho que eu fiz uma aula só aqui para isso, né? Porque a primeira aula do projeto da verdade foi a apresentação, a aula seguinte foi decimais, a outra foi a regra de sinais, falamos uma aula sobre médias, falamos uma aula sobre potenciação e 2 aulas de radiciação. A aula passada, que foi a nossa aula 10, a gente começou então com equação de primeiro grau. E vem essa parte toda aqui, ó, que já está feita, ó, toda essa parte aqui, até aqui, ó, é álgebra. Então, depois da aula de hoje, ó, a aula de hoje está aqui, ó, né? Exatamente aqui. Vai vir uma aula sobre produtos notáveis e fatoração. Aliás, eu dividi em 2 vídeos, né? De repente eu consigo numa aula só falar desses 2 vídeos, não sei. Depois vem uma aula sobre equação de segundo grau.
e depois virá uma aula sobre equações biquadradas e racionais. Essa aula eu não gravei ainda, ó. Já é o vídeo 16, ó. Então essa eu preciso gravar a partir de agora, né? E todas aqui embaixo, toda a parte de geometria aqui embaixo, eu ainda vou gravar. Então, só para deixar claro que o Alicerce é um projeto, eu comecei a gravar as aulas desse projeto em março desse ano, tá? Tudo que eu tenho dessas 15 aulas foram gravadas a partir de março, e eu espero, né, num prazo mais curto possível, conseguir gravar mais aulas aqui do Alicerce, tá? Beleza. Alguma pergunta sobre a programação do Alicerce? Não? Podemos começar a aula? Estão vendo o meu quadro, pessoal? Sim? Sim. Tá. Então vamos lá. Primeira coisa que, óbvio, é o quê? O que é um sistema de equações de primeiro grau? Alguém poderia me dizer? Ninguém? É quando você tem o quê? Mais de uma variável e uma equação. Mais de uma equação, exatamente. Sistema, então, está ligado a mais de uma equação. E, em geral, com duas variáveis. Em geral, com mais de uma variável. Pode ser duas, pode ser três, pode ser quatro. Então, por exemplo, aqui, isso é um sistema de equações. Alguém poderia falar isso aqui usando matematiquês? Ler esse sistema para mim usando matematiquês? Galera? Nenhum voluntário? Galera, estão me ouvindo? Como é que lê essa equação, pessoal? Sim. Oi? Galera, como é que eu leio essa equação aqui usando matematiquês? Como é, professor, que eu estou ajeitando aqui o fone do... Como é que eu leio essa equação aqui, esse sistema de equações usando matematiquês? Como é que eu leria ele? X mais Y é igual a 10. Isso. E X menos Y é igual a 2. Perfeito. Como é que eu leria esse mesmo sistema usando português? Um número somado com Y é igual a 10. E um número subtraído por Y é igual a 2. Engraçado que você aqui chamou esse cara de número e chamou esse cara aqui de Y. Como é que é isso? Um número vai se usar X. português para todos, não? Ó, você fez o meu termo. Você usou matematiquês misturado com português. A leitura que eu esperava seria o seguinte, pessoal, digam dois números que somados valem quanto? 5 mais 5. Não, 5 não. Eu estou lendo o sistema ainda, não quero a resposta ainda. Eu só estou lendo o sistema. Diga dois números somados dão quanto, pessoal? 10. 10 e que subtraídos dão quanto? 2. Pronto, isso aí. Eu li o sistema, eu não resolvi o sistema, eu li o sistema usando português. Todos concordam ou não? Essa segunda leitura, melhora ou piora o entendimento da questão? O que vocês acham? Melhora, né? E ao melhorar, você começa a tentar, né? Alguém consegue, então, chutar números que satisfaçam, por exemplo, a soma 10? É fácil, não? 7 mais 3, não é não? 7 mais 3 não dá 10 não, pessoal? Dá. Tá. Mas quando eu tento esses mesmos candidatos para a segunda equação,
e faço 7 menos 3, o resultado dá quanto? 4. Dá 4. Então, opa, o meu primeiro chute satisfez a primeira equação, mas satisfez a segunda. Eu tenho que dar um chute que satisfaça as duas. Que chute é esse, pessoal? Está com um som de criança chorando, por favor. Retire que está atrapalhando a aula. Hein, galera? E aí, quem são? Quem é o par de números que satisfaz as duas equações, em vez do 7 e do 3, que eu pensei? 6 e 4. É o 6 e 4, exatamente. O 6 e 4. Se eu somo 6 e 4, dá 10. Se eu subtraio 6 e 4, dá 2. Que método você foi usado agora para resolver esse sistema, pessoal? Então, quais são os métodos de resolução? Que método eu usei agora? Por tentativa. Por tentativas, exatamente. Aliás, qualquer equação e qualquer inequação, você pode tentar esse método, sim ou não? Qual a vantagem e qual a desvantagem desse método, pessoal? A vantagem é que ele é muito simples. Qualquer um pode tentar. E se você der sorte de chutar e acertar, maravilha. Qual é o problema dele? É que você pode ficar tentando e não descobrir. Então, ele é um método que a chance de você chegar na resposta depende se a equação é fácil ou difícil. Eu acho que se eu der um sistema mais complicado, como esse daqui, ó, acho que dificilmente alguém vai conseguir. Acho que dificilmente alguém vai conseguir resolver esse sistema de cabeça aqui pelo método das tentativas. Concordam que esse é mais difícil, pessoal? Também é um sistema. Então, esse método não é bom. Quem assistiu ao vídeo, viu que eu apresentei outros métodos para resolver o sistema. Quais foram eles? Vamos lembrar? Qual foi que eu apresentei lá? No vídeo, além do método das tentativas. Substituição. A Substituição. O que mais? Adição. Adição. O que mais? O método o quê? Gráfico. O método gráfico. E no segundo ano do ensino médio, vocês vão aprender pelo menos mais 2 métodos. Tem a regra de Cramer e tem a regra do escalonamento de Gauss. Tem livros que criam um método que chama método da comparação. Só que eu não considero esse um método novo, porque, na verdade, a comparação nada mais é do que uma substituição. Eu acho, né? É a minha forma de ver. Mas alguns chamam esse método de um método novo também. Então, vamos deixar aqui. Mas não acho que seja um método novo, não, tá? Aí a primeira pergunta, óbvio, que a gente vai fazer é, professor, para que tanto? Não basta um não? Aí a minha resposta é a seguinte, ó. Para cada sistema que eu tiver, um desses métodos pode ser mais vantajoso. Então, por exemplo, um sistema fácil como esse, eu usaria tentativas. Um desses daqui, vocês usariam que método agora para resolver esse outro? Eu usaria aqui adição. Mas também usaria Cramer
e também usaria escalonamento de Gauss. Qualquer um desses três aqui eu usaria, acho que são os mais adequados para esse sistema aqui. Então, ter várias ferramentas é interessante, porque é a mesma coisa. Equação do segundo grau tem quantos métodos? Equação do segundo grau tem muitos métodos. E qual é o melhor? Depende da equação. Para cada equação tem um método melhor ou pior. Vamos lá. Fazendo um tour, né? Pelos métodos. Tentativa já falamos o que é. Como é que seria fazer esse sistema por substituição? Me ajudem. O que é que eu devo fazer? Eu tenho a equação 1 e tenho a equação 2. O que é que eu devo fazer, pessoal? Pode isolar uma das variáveis em uma das equações. Pode ser tanto uma 1. Então, você escolhe, né? Você pode escolher qual é a equação e você pode escolher qual é a variável. Estou certo ou estou errado, Letícia? Sim. E isso já dá 4 opções diferentes, não é isso? Eu posso escolher a equação 1, isolar x. Eu posso escolher a equação 1, isolar y. Eu posso escolher a equação 2, isolar x. E eu posso escolher a equação 2, isolar y. Letícia, qual que você escolheria para resolver? Isolar quem? E em que equação? Eu escolheria x menos y igual a 2. Você escolheria a segunda equação e você quer isolar quem? X ou y? X. X. X é mais adequado isolar, porque vai trabalhar direto só com números positivos, né? Então, isolar X vai dar uma coisa bem simples, sem sinais negativos. Isolando o X, pessoal, passando o menos Y para o lado direito, como é que fica? X igual a quem? 2 mais y. Isso. E qual é a etapa seguinte agora para terminar o problema, Letícia? Pego essa variável que foi isolada e faço o que agora? Substitui na outra equação. Substitui. Daí o nome do método, né? Como é que é o nome do método? Como é que é o nome do método? Substituição. Substituição. Pronto. Então faz sentido. Aí como é que ficaria? Eu vou reescrever a equação 1, x mais y igual a 10, só que no lugar desse x, eu vou colocar o que no lugar dele? Dois mais y. Pronto. É o que eu acabo de fazer. No lugar do x, eu botei 2 mais y. E agora, o que é que eu faço? E agora, o que é que eu faço, pessoal? Resolve a equação só que agora... que só tem agora uma variável. Então, essa é a grande vantagem, né? Só tem uma variável agora. Esse, na verdade, foi o objetivo. Foi escrever, quer dizer, um tipo de variável, né? Melhor dizendo, só tem um tipo de variável, que é a variável y. Então, agora eu sei achar o valor numérico. Y mais y vai dar 2y. O 2 passa para o lado subtraindo, vai ficar 10. Esse 2 aqui passa para o segundo menos, vai virar menos 2. 10 menos 2 dá 8. E esse 2 aqui passa dividindo. E descubro que y vale 4. Achada a primeira variável, a resolução do sistema não acabou, porque falta achar a segunda variável, a variável x. E agora eu pego esse resultado que eu acabei de colocar e substituo aqui. Eu vi que eu isolei o x e vi que x era 2 mais y. 2 mais quem é y, que eu acabei de achar? 4, né? 2 mais 4 dá quanto, pessoal? 6. Quem é o conjunto solução de um sistema, pessoal? Como é que eu escrevo ele? É um Par ordenado. par ordenado, onde a gente convencionou que o primeiro número é sempre o x e o segundo número é sempre o y. Então, no caso aqui, é um conjunto unitário. Esse sistema que eu dei aqui só tem uma solução. Que é a solução que é um par ordenado. Muita gente se confunde e acha que
por ter duas letras, tem duas soluções. Não, só tem uma solução, que é um par ordenado. A solução não é uma letra só. A solução é um conjunto de valores para as duas letras. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre o método da substituição? Alguma coisa que não entende nesse processo? Que não entendeu? Essa é a hora de perguntar. %100% dos alunos presentes. Quantos alunos nós temos nesse momento na aula? Nós temos 11 alunos na aula. É isso? 10. Vamos com o senhor. Vamos comigo? Deixa eu ver aqui que a minha tela está demorando a atualizar. A minha tela está demorando a atualizar. Atualizou agora, tem razão. 10 e 11 comigo, tem razão. Perfeito. Nenhum dos 10 alunos tem alguma dúvida sobre isso aqui, pessoal? Posso prosseguir? Então, tá bom. O método da substituição parece que está dominado. Ele é muito usado. Né? Muito usado mesmo, né? Beleza. Em que consiste agora o método da adição, pessoal? Alguém poderia me descrever ele agora? Consiste em fazer o quê? Como o próprio método sugere, consiste em fazer o quê? Consiste em fazer a adição entre quem? Entre as equações. No caso, as que eu numerei de 1 e 2. Eu devo criar uma nova equação que seja a adição de duas equações. Professor, e pode somar duas equações, é? Pode. Como é que eu faço isso? Eu somo lado esquerdo com o lado esquerdo. Depois, o lado direito com o lado direito. Então, somando o lado direito, quanto é que vai dar aqui? O novo lado direito da equação soma? 12. Vai dar 12, porque 10 mais 2 dá 12, perfeito. Deixa eu tirar aqui esse monte de... Pronto, 12. E quanto é que dá a soma agora do lado esquerdo? 2x. 2x. E o que aconteceu com y? Quando você soma um número com o seu simétrico, quanto é que dá esse resultado? 0. Dá 0. Essa é a grande sacação, é o grande ponto de usar esse método. Você só pode usar esse método, só deve fazer a soma depois que você tiver números o quê, pessoal? Números o quê? Simétricos. Simétricos. Nessa equação aqui, por exemplo, se eu for resolver, já dá para somar agora ou não? Nesse outro sistema aqui, já daria para somar? As equações, sim ou não? Não. Não tem número simétrico, 2 não é simétrico de 3, e nem 3 é simétrico de menos 4. Aí, o que é que você deve fazer? Antes dessa etapa aqui, deve fazer o quê? Multiplicar, escolher uma variável para cancelar, ou x ou y, não é isso? Aí, se você quer cancelar x, por exemplo, qual seria o que você deveria fazer com as equações 3 e 4 para cancelar x? Multiplicar a primeira por quanto? Aqui tem 2 e aqui tem 3. Devo multiplicar a primeira, a equação 3 por quanto? Por 3. Por 3, perfeito. Porque 3 vezes 2 vai dar 6. E multiplicar a segunda equação por quanto? Por 2. Por 2 não vai dar simétrico. Vai dar simétrico.
Por menos 2. Perfeito. E ao fazer essa multiplicação, atenção, ao fazermos essa multiplicação, todos os termos da equação 3 tem que ser multiplicada por 3, todos os termos da equação 4 tem que ser multiplicado por menos 2. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6x, 3 vezes 3, 9y, 5 vezes 3, 15. E multiplicando agora todos os termos da equação 4 por menos 2, vai dar menos 6x, mais 8y, menos 4. E agora, pessoal, temos ou não temos números simétricos? Tem. Tem. Então, cancela x agora. Na hora que eu somar aqui, vai sobrar só o y. E eu vou chegar no valor de y. Y é igual a 11,17 avos. Voltando agora. E se eu, em vez de cancelar o x, quisesse cancelar o y agora? Quais os números que eu devo multiplicar as equações 3 e 4 agora, pessoal? Para cancelar y agora. A primeira, por quanto? Por 4. Por 4. E a segunda? Por 3. Por 3. Todo mundo entendeu como é que foi sugerido esses números? Sim ou não? Ou alguém gostaria de perguntar? Por que eu botei 4 aqui, pessoal? Por causa do coeficiente do y da outra equação. Por que eu botei 3 aqui? Por causa do coeficiente do y da outra equação. Então, quem guia a gente nessa multiplicação são os coeficientes da variável que eu quero eliminar da outra equação. O coeficiente da variável que eu quero eliminar na outra equação. É ela quem determina para a gente quem é esse número. Então, lembre que sempre tem que ter essa etapa antes. Agora, não foi o caso do nosso sistema inicial. No nosso sistema inicial, eu já tinha números simétricos. Então, foi muito fácil perceber que, por não ter números simétricos, eu já pude somar diretamente as equações aqui. E aí, agora, é só resolver, né? Se 2x mais 0 é igual a 12, é porque 2x é igual a 12, 0 é o elemento neutro. X é igual a quanto? X é igual a 6. Com o valor da primeira, você substitui ou na primeira ou na segunda, você escolhe, tá? Você escolhe. Substituindo na primeira vai ficar 6 mais y igual a 10, o valor encontrado. E aí você acha o valor da segunda variável, que é 10 menos 6, que é 4. Pessoal, tudo bem com esse segundo método? Sim ou não? Com esse terceiro método, melhor dizendo? Perguntas? Tudo bem? Agora vem um método que talvez seja o menos popular de todos para vocês, que se consiste em fazer o método o quê? Agora vamos falar do método o quê? Método gráfico, né? Vamos resolver esse sistema agora pelo método gráfico. O método gráfico consiste em fazer o quê, pessoal? Alguém me ajuda? Marcar os pontos no plano cartesiano que satisfaçam as duas equações. Exatamente isso. Então, eu mudei aqui de tela, justamente para já ter um plano cartesiano pronto, que vai acelerar para mim o processo. Ou seja, eu preciso de um plano cartesiano, eu acabo de colocar esse plano cartesiano na tela. Concordam, pessoal? Isso é um plano cartesiano, sim ou não? Sim, né? Então, vamos lá. Eu tenho duas equações. Quais? A equação x mais y igual a 10.
A gente já estudou função e sabe que, na verdade, se eu botar no formato função, y é igual a menos x mais 10. Estou certo ou estou errado se eu isolar y? E a gente aprendeu justamente esse ano, agora há pouco nós acabamos, no segundo bimestre, nós trabalhamos a função. Que função é essa, pessoal? Função de? Primeiro grau. Primeiro grau. Quem é o coeficiente angular dela? O A é quanto dessa equação? Menos 1. E o B vale 10. Então, tudo que a gente aprendeu para função de primeiro grau serve para cá. Então, eu sei que se eu atribuir valores para x e para y, valores quaisquer, eu vou encontrar vários pontos e eles vão formar que curva? Qual é a curva característica de uma função de primeiro grau? É uma reta, né, pessoal? Então, como reta, eu preciso de apenas 2 pontos. Pode ser o ponto onde cruza o eixo y, fazendo x igual a 0, e pode ser o ponto onde cruza o eixo x, que é a raiz, fazendo y igual a 0. Então, não é difícil perceber que se eu boto 0 aqui, o y vai dar 10. E se eu boto 0 aqui, o x é que vai dar 10. Então, nós temos 2 pontos. Quais? O ponto 0, 10, que é esse daqui. E o ponto, qual? 10, 0, que é esse daqui. E aí, o que eu faço com esses 2 pontos, pessoal? Posso o quê? Unir, né? E forma uma reta. Obviamente, a minha reta não está tão reta assim, foi feita a mão livre, mas não tem problema. Nós temos uma reta aqui feita com essa equação. Essa equação, eu vou pintar aqui de amarelo, ó, e pintar aqui a nossa curva de amarelo. Pronto. Então, a primeira equação, na verdade, era uma função de primeiro grau. E o gráfico dela dá uma reta. Se eu fiz isso com a primeira equação, o que é que eu devo fazer agora? Com a equação x menos y igual a 2, eu devo fazer a mesma coisa. Ou seja, atribuir o quê? Atribuir valores para x e ver quem é o y. Se eu isolar a variável, como eu fiz aqui nessa primeira, y vai ficar igual a x menos 2. Ó, então, enquanto essa aqui era uma reta decrescente, essa aqui vai ser uma reta o quê, pessoal? Essa aqui vai ser uma reta crescente. Enquanto a outra tocava o eixo y no mais 10, essa aqui vai tocar o eixo y aonde? No menos 2, né, pessoal? Então, quer dizer que o 0 manda para o menos 2 e quer dizer que o 2 manda para 0. Cadê esses pontos? 0 mandar para o menos 2, está aqui. 2 mandar para o 0, está aqui. Como são infinitos pontos, eu posso unir. E está aqui a nossa segunda equação. Então, aqui é a equação 2. Os pontos que satisfazem a equação 2. E aqui são os pontos que satisfazem a equação 1. Tá claro, pessoal? Beleza? Aí vem a pergunta. E qual é a solução do sistema, então, pessoal? Qual é a solução do sistema? A interseção das retas. A interseção das retas. Ou seja, onde elas se cruzam, né? É claro que eu fiz a mão livre. E quando você faz a mão livre, esse método vai apresentar erros, sim ou não? Provavelmente, né? A solução do nosso sistema é esse ponto aqui. É o único ponto que pertence tanto à reta verde
quanto a reta vermelha. E que ponto é esse, pessoal? Obviamente aqui eu vou dar uma roubadinha, tá? Ó, deveria ficar aqui entre o 5 e o 6, mas eu sei que a resposta é 6. E a solução quem é, pessoal? Qual é o único ponto que pertence às duas? É o ponto 6 e 4. 6 aqui, nessa equação, manda para o 4. E espera aí. Pronto. 6. 6 manda para o 4 aqui. E 6 manda para o 4 aqui. É o único ponto dos infinitos pontos que essa reta verde possui e dos infinitos pontos que essa reta amarela possui. O único ponto que pertence às duas ao mesmo tempo, quem é, pessoal? Que ponto é, pessoal? Me ajudem. 6 mandando para 4. É o par ordenado, o ponto 6 mandando para o 4. Por que eu considero esse método tão legal? Assim, ele só deve ser usado se você tiver uma régua, não é isso? Sim ou não? Uma régua, não só para fazer as retas, como para puxar os pontos, fazer esse tracejado aqui, né? Eu preciso de reta para fazer isso. Eu fiz a mão livre porque eu quero ganhar tempo, tá? Eu acabo ganhando tempo assim. Mas aí é legal esse método para perceber que existem 3 tipos de sistemas. Olha que interessante aqui agora. Existem 3 tipos de sistemas. Esse aqui é o primeiro. Esse aqui é o segundo. E esse daqui é o terceiro. E eu só vou conseguir ver isso graças ao método gráfico. Esses 3 sistemas que eu dei, eles se parecem? Eles têm alguma coisa em comum? Sim ou não? A equação 1 foi igual para os 3, não foi, pessoal? Sim ou não? É ou não é verdade? Sim. Sim. Então quer dizer que eu vou ter aquela reta que eu acabei de fazer aqui na esquerda, ó, essa reta. Opa! Essa reta que eu acabei de fazer aqui, ó, amarela, ela vai aparecer aqui, essa reta amarela aqui nas 3. Então, aquela reta amarela lá, passado, o 10, aqueles pontos que nós já sabemos, quais? O 0, 10 e o 10, 0 aparecem nas 3 aqui. Então, tá aqui no primeiro, tá aqui no segundo e tá aqui no terceiro. Todo mundo concorda, pessoal? Sim ou não? O que vai mudar, então, vai ser quem agora? Vai ser a segunda equação, né? A equação 2 aqui é diferente dessa equação aqui, que eu vou chamar de 3. É diferente dessa equação aqui, que eu vou chamar de 4. Aqui eu já não consigo escrever direito, tá? Eu tenho que afastar aqui.
eu conseguir escrever. Pronto. Equação 4. Beleza. A equação 2, nós já fizemos no exemplo passado. Quais foram os pontos dela? 0 menos 2 0. e 2, 0. Pronto, já fizemos e vimos que a solução deu quem? Deu 6, 4. No segundo, na equação 3 agora, não sei se vocês percebem alguma coisa curiosa da equação 3 em relação à equação 1. O que é que elas são, na verdade? Tem alguma semelhança entre a 1 e a 3? A 3 é o dobro da primeira. Então, se você multiplicar essa equação aqui por 2, a equação 1 por 2, você chega na equação 3. Concordam? E quando eu multiplico uma equação por um número, eu modifico a equação? Não, ela permanece. Ela permanece, porque o que faz uma equação, né, ser aquela equação, na verdade, é a sua solução. Então, o que eu quero dizer com isso? Que os pontos 0 e 10 continuam a valer. E 10, 0. O 0, 10 e 10, 0, se você botar 0 aqui e botar 10 aqui, funciona. E se você botar 10 aqui e 0 aqui, também funciona. Ou seja, vou fazer de verde agora. Deixa eu tirar a cor vermelha aqui, que não é boa. 0, 10 e 10, 0. E, na verdade, é a mesma reta que eu fiz antes. Eu pergunto, quantos pontos essas duas retas têm em comum? Infinitos. Infinitos. Eu tenho infinitas soluções aqui. Infinitas soluções. Enquanto aqui eu só tinha uma solução. Então eu posso afirmar aqui que a solução é única. No primeiro caso. E que aqui eu tenho infinitas soluções. Nesse segundo caso. E tem um terceiro caso ainda. Que é o da equação 4 aqui, agora. Do terceiro sistema meu. Se eu atribuir valores aqui, todo mundo concorda que os pontos 0, 2 e 2, 0 fazem parte da solução? Sim ou não, pessoal? É ou não é verdade? 2 mais 0 dá 2, e 0 mais 2 dá 2. Onde é que estão esses pontos? 0, 2 está aqui, 2 e 0 está aqui. Como tem qualquer valor real, eu posso atribuir para x, eu posso unir os pontos, eu teria infinitos pontos, e ao unir esses infinitos pontos, eu gero essa reta daqui. E eu pergunto agora, quantas soluções, quantos pontos em comum tem essas duas retas? Nenhum. Nenhum. Então, esse sistema não tem solução. Então, esses são os 3 casos possíveis de um sistema. Quais são? Ele pode ter solução única. É esse que a gente trabalha mais com vocês. Dificilmente o professor dá esse caso ou esse caso. Mas eles existem. Então, é legal que vocês conheçam, claro. E se eu pegar duas retas no plano, então a solução fica muito geométrica. Se eu pegar duas retas no plano, quais são as 3 posições que essas retas podem ocupar? Como é que eu chamo retas que se cruzam na geometria? Retas o quê? Retas concorrentes. Concorrentes, exatamente. São retas que se cruzam. Então, quando eu boto duas retas num plano, ou elas se cruzam, é o primeiro caso. Segundo caso, retas o quê agora? Coincidentes. Uma está em cima da outra. Uma coincide com a outra. Se uma coincide com a outra, o melhor nome para a gente atribuir para ela são retas coincidentes.
A minha mesa travou agora. Deixa ela destravar para eu conseguir voltar a escrever, tá certo? Só um instantinho. Pronto, destravou. Retas coincidentes é o segundo caso. E o terceiro e último caso? Retas o quê, pessoal? Paralelas. Retas paralelas. E duas retas paralelas se cruzam quando? Nunca. Nunca, né? Ou seja, ou você pode falar, se cruzam lá no infinito. Também pode dizer isso, tá certo? Eu costumo brincar e dizer que há uma analogia entre as retas paralelas e o amor impossível, o amor platônico, não é isso? Né? Quando é que duas pessoas se encontram, uma pessoa vai encontrar outra quando ela tem um amor platônico? Ela só vai encontrar a outra no infinito, não é isso? Ou seja, no mundo real não vai encontrar. Retas paralelas são retas que não se cruzam. Então, não tem solução. Vocês vão aprender no ano que vem que cada sistema desse tem um nome. Eu posso até citar o nome agora. Alguém sabe o nome, não? Hein, pessoal? Eu não. O primeiro é chamado sistema possível determinado. A gente abrevia por SPD. O segundo é chamado possível indeterminado. A gente chama de SPI. E o terceiro é chamado sistema impossível, que é o SI, tá? Então, lá no segundo ano, vai ser comentado que tem essa classificação para os sistemas. Mas o método gráfico permite ou não permite a gente entender o que está acontecendo? O que vocês acham? Permite. Permite. E vejam que não tem outra posição para duas retas no plano. Só tem essas três posições. Ou elas concorrem, ou elas coincidem, ou elas ficam lado a lado uma da outra, mas nunca se encontram, que são paralelas. Tá claro, pessoal? Esses são os três casos possíveis. Os demais métodos que eu citei aqui hoje, né? Kramer e escalonamento, eu não vou adiantar agora, porque é matéria lá do segundo ano, mas quem quiser já aprender Kramer e escalonamento, é só assistir meu vídeo lá da playlist do segundo ano, tá certo? Então, quem tiver curiosidade de aprender como é que se faz Kramer e escalonamento, é só ir lá na minha playlist do segundo ano, que já está lá o vídeo pronto para quem quiser aprender. Vale a pena só citar esse tal método que as pessoas chamam de comparação. Método da comparação, para mim, ele é o método da substituição, mas para mim não é um método novo. Mas alguns livros dão nome a esse método. Alguém já ouviu esse nome, método da comparação? Sim ou não? Eu já ouvi falar. Você já ouviu falar? Certamente alguns livros didáticos colocam esse como um método a mais. Eu, particularmente, não considero esse método um método a mais. Pessoal, a minha mesa acaba de travar, viu? Ah, não. Beleza, destravou. Destravou. Não, ela não está me obedecendo. Eu estou mexendo o mouse, mas a mesa parou de me obedecer. Eu vou tentar fechar a mesa, viu? Para ver se eu fecho e reabro. Deixa eu dar Ctrl Alt Del para ver se eu destravo. Nem o Ctrl Alt Del tá me obedecendo.
Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, professor. Eu estou ouvindo um barulho aqui no meu computador e não estou conseguindo mexer aqui nada nele. O computador está travado, viu, pessoal? Eu não vou falar, então, não vai dar. Já está praticamente na nossa hora. Eu não vou, então, prolongar muito mais com vocês, tá? E eu vou reiniciar o computador, tá certo, pessoal? Vou reiniciar o computador. Eu agradeço a presença de vocês. Vou encerrar a aula aqui. Então, a aula eu considero encerrada. Quem tiver curiosidade do método de comparação, eu falo em outro momento, é só me lembrar que eu volto a falar dele, tá? E agradeço a presença de vocês, tá certo, pessoal? Tá? Beleza, professor? Tá certo, professor? Então, tchau, galera. Um abraço grande, porque o tempo que eu vou levar para reiniciar aqui vai passar muito da hora e aí eu vou tomar mais do tempo de vocês sem dar aula, tá certo? Valeu, galera. Valeu, professor. Grande abraço para vocês. Professor, até Valeu, professor. projeto. Até o Projeto Olímpico, Letícia. Até mais tarde. Valeu.